Da Mary Moon. Seus filmes de... I like your natural hair color. Natural do seu cabelo. Seus filmes de stop motion com bonecos são os que traduzem melhor as ideias fabulosas de sua mente. Quais outras histórias você gostaria de contar nessa técnica? Que tal algumas de Frank Baum? Well, I mean, it's a medium that I love, and I don't know if you've ever been around or seen like the puppets. They're so beautiful. There's something that's just so tactile about them. I mean, when you move them, and it's something moving frame by frame. It's just such a beautiful medium. You know, I mean, there's so many great forms of animation, drawing, computers, but stop motion is just. I remember, I think one of the first movies I ever saw was Ray Harryhausen, Jason and the Argonauts, and that was just a movie that just had such impact on me. So I've always loved it, and will still try to do it. Eu adoro mexer com os bonecos porque eles têm uma característica muito tátil e filmá-los quadro a quadro para mim é um modo muito bonito de expressar a arte. Assim como animações de desenho, de computador também são muito belas, mas stop motion me encanta muito. Eu gosto muito de um filme do Ray Harryhausen. And unlike like real actors, they do what you tell them. Os atores eles fazem o que você manda. I've tried moving real actors one frame at a time, and they don't like Eu os atores quadro a quadro não deu certo. Próxima pergunta é da Zoe Matalon. Cadê a Zoe? Como surge a ideia do filme e se isso tem conexão com a sua infância? I think a lot of what makes us up as people, you're affected by things you see as a child because everything is new. So when you see something, at that time in your life, it has a lot of impact for you. So I think it does inspire you for the rest of your life. And how do I think of things? Like last night, I don't sleep at all, so there's a lot of time to think. Eu acho que nós somos muito afetados pelo que a gente vive na infância, porque tudo nessa época é novidade. Então é uma época que realmente nos impacta e que me inspira bastante, acho que inspira todo mundo pro resto da vida. Mas ontem eu não dormi muito bem, então eu não consegui pensar direito na resposta. Mayara Batista. Como foi trabalhar com Vincent Price? It was amazing because I grew up watching his films, right? And I always related to him as a character because, in his movies he was always tortured and, seeing ghosts and very melodramatic, and that's very much the way I felt as a child. So when I actually got the opportunity to meet him and to see that he was such an amazing person and so supportive of like young artists and filmmakers, it was just like one of the best experiences ever. Foi incrível. Eu cresci assistindo os filmes dele e eu sempre tive muita empatia pelos personagens que ele fazia, porque ele era um personagem sempre muito torturado, os personagens de fantasma, tinha um tom melodramático muito forte. Então, quando eu conheci, eu vi que ele é uma pessoa incrível porque ele apoia jovens artistas e isso me seduziu muito. Eu gosto muito dele por isso. Jéssica Telesi. Qual foi a atitude mais incrível que um ator ou atriz fez em testes de elenco? I can't say that. Não dá pra dizer. The one thing I don't know the answer. I was most impressed because nowadays you can do everything digitally, but at the time, Michelle Pfeiffer as Catwoman, she put a live bird in her mouth for like 30 seconds and let it fly out of her mouth. I thought, wow, that's... É um caso que ele ficou muito impressionado, porque hoje em dia tudo é feito de modo muito digital, né? Mas um caso que deixou ele bem impressionado foi quando a Michelle Pfeiffer, fazendo audição para Mulher Gato, colocou um pássaro vivo na boca e abriu e aí ele saiu voando.
appreciate that too. Gostou disso também. Júlia Lepreri, que veio do Rio. Oi, Tim. Gostaria de saber o significado por trás dos espirais que aparecem sempre em seus filmes, inclusive na entrada da exposição. E obrigado por toda a inspiração. Thank you. I don't know. I think it's kind of how I feel, like I'm being hypnotized, spiraling into a dark vortex. So I don't know. It's just sometimes these things, you draw things or images that just mean something to you, and sometimes you don't even intellectually know why. It's just something that you feel. So it's just some image that just sort of captures the. Na verdade eu não sei direito, às vezes é o jeito que eu me sinto, como se eu estivesse meio hipnotizado, indo para dentro de um vórtex. Mas as imagens, elas sempre significam alguma coisa. Às vezes eu não consigo intelectualizar muito o significado delas, é mais o que eu sinto mesmo, como se fosse mais ou menos. Marcela Renzi, de Suzano. Qual foi o filme mais desafiador que você já dirigiu? Well, they're all challenging in some ways. I think the one that comes to mind more recently was Alice in Wonderland, because it was all made up in by little pieces. We didn't use any one technique. We didn't use just motion capture. We used animation, live, and it truly was like a puzzle, and that was. It didn't really materialize until the very end. So that was a bit. It was like making a movie backwards. So it was a very strange experience. But they're all have their own kind of issues. But that's what's the beauty of it. They're difficult to make, but that's why it's you get through it and you feel like you've achieved something. Even if it's lousy, but you still find you've achieved something. Acho que todos os filmes são desafiadores até certo ponto, mas acho que Alice no País das Maravilhas foi mais desafiador, porque usamos diferentes tipos de técnica para gravar esse filme, animação, live action, e aí no final foi como se fosse um quebra-cabeças. Então eu só consegui materializar o filme no final, que eu já tinha feito toda a produção. É como se eu tivesse gravado o filme ao contrário. Mas todos eles têm um certo desafio. Mas esse acho que foi depois que eu terminei que eu pude ver que eu pude realizar algo de fato, apesar de às vezes não ser algo tão bom. And I think Sweeney Todd was quite difficult too, because I seemed to hire actors that couldn't sing. Acho que Sweeney Todd também foi bem desafiador, porque eu tinha um monte de ator lá que não conseguia cantar direito. Tayane Cristina, que veio de Farroupilha. Sou super fã da sua personagem, a menina de muitos olhos. E vi na exposição que você a desenhou em uma nova versão adulta. Existe algum motivo específico para você ter escolhido essa personagem para se transformar de criança em adulto? I think I had a couple of girlfriends that had many eyes. Just add them all together and make it one person. Eu tive muitas namoradas que tinham muitos olhos, eu acho. Então eu juntei todas e fiz uma pessoa só. How many eyes do you have? Quantos olhos você tem? I don't know. I have one in the back of my neck. Look out for that guy behind you. Juliana Santiago. Tim, obrigada por transmitir para nós sentimentos incríveis e por nos mostrar tanta beleza por meio do estranho. O que você vai levar do Brasil para se inspirar ainda mais? Well, I mean, honestly, this is the first time in Brazil, and I've always wanted to come here, and I've been lucky enough, because I think they've done a beautiful job with presenting of this exhibition,
it's like a weird fun house, which I love. I think it makes it, and I just feel, you know, I got a chance to visit Carnival briefly, but it just seems like a really artistic country. I mean, you know, just you see the graffiti on the walls and the streets and the people and the everything. I don't know. I feel like, you know, it's a generalization to say that, but it's quite a passionate and artistic country. So I'm very, very happy to be here. É a minha primeira vez no Brasil, eu sempre quis vir para cá e o trabalho incrível que fizeram nessa exposição, eu gostei demais, porque parece como se fosse uma casa maluca, meio bizarra. Eu estive no Rio, no Carnaval agora, e a impressão que eu tenho do país é que é um país muito artístico. A gente vê as paredes na rua, a gente vê grafites pintados, e eu sei que é um pouco generalizar, né, falar de um jeito um pouco senso comum, mas é um país apaixonante, eu estou muito feliz de estar aqui. Christian Felipe. Quando falamos de Tim Burton... No dogs allowed. Quando falamos de Tim Burton, lembramos dos filmes com um toque obscuro e a maioria dos fãs lembra da parceria com Johnny Depp. Mas muitos esquecem de Danny Elfman. Eu gostaria de saber se você lembra o momento exato em que decidiu que Danny Elfman seria o responsável pela composição das trilhas sonoras da maioria dos seus filmes. Well, it's interesting because I used to, he was in this band called Oingo Boingo, and when I was just like a student, I used to go see them in clubs in Los Angeles, and this was long before making films. But there was just something very like movie scores to his music. I mean, you know, the band was very theatrical, and so there was just something about the music that felt like another character in the film. So, you know, the first film I did, Pee-wee's Big Adventure, I asked him to do, and you know, I'd never done it, he'd never done it, so we both, you know, didn't know what we were doing together. So it was quite a great experience, and you know, it's like another character in the film. É muito interessante, porque eu conheci ele quando ele tocava numa banda chamada Oingo Boingo. E eu era estudante na época, eu via ele tocando nos bares de Los Angeles antes de eu começar a fazer filmes. E eu percebi que ele tocava de modo muito teatral, a banda inteira dele era muito teatral. Então, quando eu chamei ele para fazer As Grandes Aventuras de Pee-wee, eu não sabia o que estava fazendo, ele também não sabia o que ele estava fazendo, mas para mim a música é como se fosse mais um personagem no filme. Eric Ribeiro. Em qual etapa da produção você começa a trabalhar criativamente o som dos seus filmes? Você já os pensa no roteiro ou na edição? Yeah, like I was saying earlier, you know, often because the music is you know, it's like color, it's like photography, it's like the actors. It's truly like a character in a movie. So I you know, when I talk to the composer, Danny, usually, it's like you're talking to an actor. You're talking, so you know, oftentimes we start shooting and then invite them on the set to sort of see the vibe and the feeling of it. So you know, oftentimes we would start, you know, not before shooting of the film, but during, you know, so you can start to get the feeling of it. Como eu disse, para mim a música no filme ela é tão importante quanto a cor, quanto a fotografia, quanto os atores. Então é como se fosse mais um personagem no filme. E quando eu falo com o Danny, então, quando ele está produzindo a trilha sonora, é como se eu estivesse falando com um ator do meu filme. Então, em geral, eu chamo ele durante as gravações, em geral não antes, mas durante, para que ele possa sentir um pouco como é que está a vibe da gravação, para que ele possa ir, né, trabalhar com a música em cima disso. I mean, in terms of like Nightmare Before Christmas, that was really early. I mean, he was probably the main collaborator with me at the very, very beginning. I mean, because, you know, I had the drawings and things, but that was probably the earliest in terms of getting involved with it, you know, because he was like that character. So he was at the very, very beginning on that one.
No caso do Estranho Mundo de Jack, ele trabalhou comigo desde o começo, desde a fase que eu estava desenhando ainda, mas eu acho que o filme que ele trabalhou, assim, uma fase inicial, foi o filme que ele trabalhou antes. Os outros é mais durante da gravação. Essa aqui é uma pergunta que várias pessoas fizeram de uma forma ou de outra, então eu vou resumir. Que conselhos você pode dar a uma pessoa que está estudando ou começando na indústria do cinema? Well, I mean, it's changed since I started. I was lucky enough to do Disney just the opportunity to do a couple of short films, and I think that's what I did Vincent and Frank Weenie, and I did so. I got an opportunity to do things. Now technology, it's much easier to do things, and I think the key thing is to just don't try to think about what's going to be popular or get you a job. It's just something that comes from your heart, and that's the only thing you can kind of latch onto is something that means something to you, and then hopefully if it means something to you, it may mean something to somebody else. And I think that's the key thing is to just do what's in your heart and what you feel as much as you can. Eu acho que mudou muito desde que eu comecei. Quando eu trabalhei para a Disney, tive a oportunidade de trabalhar em muitos curtas, e daí eu desenvolvi o Vincent, o Frank Weenie também. Mas hoje, com a tecnologia, as coisas são mais fáceis. Eu acho que vocês têm que fazer algo que vocês não pensem se vai ser popular, se vai levar para algum lugar, mas algo que esteja no coração, algo que signifique algo para vocês. Porque, com sorte, se significa alguma coisa para vocês, pode significar para os outros também, mas que sigam os seus sentimentos e o seu coração. I saw lots of short films that people here had done, and I mean each one was different. Each one almost made me cry. It was so beautiful. So I think that's the main thing: is just do something that means something. Eu vi muitos curtas aqui, cada um deles era diferente, muitos deles me deram vontade de chorar também, e são muito belos, então façam aquilo que o coração de vocês manda. Catarina Camargo. Quando você começou, você chegou a ficar com medo de não conseguir chegar em algum lugar com sua arte? Você já pensou em desistir? Yeah, I mean, I wasn't afraid. I mean, luckily, I probably was, not intelligent enough to be afraid. No, but I mean, I had many rejections. I mean, I remember with like Nightmare Before Christmas, I wanted to do it as a children's book, and I was, turned down by every publisher in the world. And so but the key, that's what I was saying earlier, the key thing is yes, I got disappointed, but I always felt that whether it got somewhere or didn't get somewhere, I still had this sort of joy of doing it. So I think that's the main thing, is what I was saying earlier. It's like, no matter where you get, there's pleasure in just doing it. So that's the foundation of it, the main thing. Não, eu não tive medo. Eu acho que eu não fui inteligente o suficiente para sentir medo. Eu só fui lá e fiz as coisas. Mas, por exemplo, O Estranho Mundo de Jack foi feito, em primeiro lugar, para ser um livro infantil, que foi recusado, rejeitado por todas as editoras. E é claro que eu fiquei desapontado. Mas o importante é, se você chega em algum lugar ou não, não importa. O que importa é que você seja feliz no processo de criação. Então, que não importa onde você chega, mas que o processo te dê prazer enquanto você faz. Essa aqui é da Natália, que não pôs sobrenome. Quando Jack está na floresta, ele vê outras portas ao lado da Porta do Natal. Você já pensou em fazer outros filmes do Jack? I don't think anybody wants to see Thanksgiving World personally. There's turkeys and pilgrims running you can't beat that. That's too surreal for anything. Ia querer ver o que tem lá por detrás do mundo do Thanksgiving, do Ação de Graças. Agora, o carnaval é mais surreal do que tudo. Não tem nada que
que ultrapasse o nível de surrealismo do carnaval. Melina Rigolin. Por que seus personagens têm olhos grandes e bocas costuradas? De onde vêm essas ideias? Well, it was a problem. I mean, with Disney, it's like, you know, they, of course, we all know they have a long tradition of animated characters, but they were very upset that, see, you can't have a main character that doesn't have any eyes, you know? It's like, so they kept wanting me to put eyeballs in the character, and I said, no, it doesn't have any eyeballs. So, you know, I think, I mean, the sewed mouth shut thing, I think, is basically because as a child I never spoke, and people didn't think I actually had a mouth, so I didn't speak very much. Isso foi um problema com a Disney. Eles têm uma longa tradição com animação, vocês sabem, e eles não gostavam muito de ver, por exemplo, os meus personagens sem olhos. Então queriam que eu colocasse os olhos no personagem. Eu falava, não, ele é assim, o personagem não tem olhos. A questão da boca costurada é porque quando eu era criança eu não falava muito, então talvez seja por isso eu não conseguia falar muito, me comunicar, então daí vem as bocas costuradas. Larissa Almeida. Querido Sr. Burton, você sempre cria heróis e personagens inusitados. O que você acha dessa inspiração que você motiva nos seus fãs? Well, I mean, it's the most meaningful thing of all, really. I mean, it's, you know, if you do something that connects to anybody on any level, I think it's because, for me, you know, I grew up in a way where I felt very sort of like a lot of people, kind of lonely, sort of isolated. So when you connect with anybody on any level, it's just so meaningful to me. And, you know, like I've seen people like with the most amazing tattoos, you know, in places that I never knew you could put tattoos. You know, so that's very, very special to me and very, very meaningful. Tem grande significado isso para mim, porque eu cresci, na minha infância foi um pouco isolado, era um pouco solitário, então acho que qualquer coisa que nos conecte às pessoas é importante. Eu vejo pessoas com tatuagem em lugares que eu nem sabia que daria para tatuar, então significa muito para mim. Thank you very much. Thank you. Jéssica Flores. As suas inspirações do início de sua carreira são as mesmas das atuais? O que mudou? Well, as I was saying, you know, you hopefully things come to you all the time. But as I was saying earlier, I think those things that you really, you know, growing up seeing monster movies, seeing sort of stop motion animated films, no matter how much you know, get older or change, those things sort of are part of your DNA. They're part of what continues to inspire you. And so you try to find new inspirations all the time, but those things really do remain strong with you. É claro que aparecem novas coisas, mas como eu cresci vendo filmes de monstro, filmes em stop motion, apesar da gente crescer, tem uma coisa que fica no nosso DNA, e que por mais que a gente busque outras inspirações, tem coisas que continuam nos inspirando para sempre. Raoni Araújo. Muitos cineastas hoje em dia estão dirigindo ou produzindo séries de TV ou minisséries. Você já considerou essa possibilidade? Você assiste séries de TV? No, I don't really watch TV, but I do think it's an amazing form, and I do think it's different from films, and it's actually, obviously, become quite a big thing, and I think there's something amazing about the opportunity to explore things in a longer format, which I think people really, you know, get into, and so I think if the right thing came along or thought about it, I would be interested in it, because there's something interesting about the long form that would be interesting to explore. Eu não assisto séries de TV, mas acho que é uma forma de arte incrível, que é bem diferente do cinema, porque nos dá a oportunidade de explorar um formato maior, um formato mais longo de arte.
Então é algo pelo qual sim eu me interessaria por conta dessa possibilidade. Luiz Fernando Meira. A riqueza visual dos seus filmes é uma das suas marcas registradas. No seu processo criativo, o que vem primeiro, o visual ou a história? Well, I mean, in the past, people often say, "Oh, the films look good, but there's no story or whatever." But I never think of it differently. I mean, the look of the film is part of the story, and I think they go together. I mean, I grew up on movies that were visual, to me, and they were like, that's why I like a lot of the old horror films and things, because they were like dreams, and they were very much like tapped into your subconscious. So for me, the look and the story and the characters are all part of the same thing. So I don't think one usually comes before the other. No passado as pessoas costumavam dizer que os meus filmes eles eram bonitos, mas não tinham história. Agora eu acho que a imagem já é parte da história. Porque eu cresci assistindo filmes de terror, filmes que eram muito visuais, eram como se fossem sonhos que entravam no nosso inconsciente. Então eu acho que a imagem, os personagens e a história são todos parte da mesma coisa, então eles vêm todos juntos, não dá para separar. Tata Nori. Frank Winnie, Noiva Cadáver e Estranho Mundo de Jack possuem sempre um rapaz e um cachorro. São fases diferentes das mesmas pessoas? Well, I think, yeah, I mean, I think as a child, I don't know, everybody, I had a pet, a couple of dogs. There's something about a dog that's just such a pure, relationship, It's like, you'd leave the house and they'd jump around and you'd come back because you forgot your keys 10 seconds later, and it's like, oh my God, I haven't seen you in years, It's like, people don't treat me like that. So I think there was always a kind of a pure kind of relationship, which I think is again something that affected me early on. Quando eu era criança eu tinha um cachorro, e a questão toda em torno dos animais de estimação, dos cachorros, é que eles têm uma relação muito pura conosco, né? Então às vezes você sai de casa, e aí ele fica lá todo tristonho, e quando você volta porque esqueceu a chave, ele começa a pular todo doido, e tipo, não te vi há tanto tempo, né? Então essa relação pura que os cachorros têm conosco, as pessoas não tratam assim, não me tratam assim, os cachorros sim. Michel Andrade. Alguém inspirou a personagem Noiva Cadáver? Quem? Yeah, my dead ex-wife now. Was it Elena? I like blue-skinned people. Eu gosto de gente com a pele azul. Gente com a pele azul, Avatar. Thaisa Fernandes. Nos filmes sempre existem personagens com características semelhantes, como as gêmeas de Peixe Grande, os irmãos de Alice. Seus personagens são inspirados por pessoas reais? Eles são os mesmos personagens com outras características? Well, I think you are always inspired. I mean, especially if you're dealing in fantasy characters, you always try to find some reality, something that you can relate to. That's, for me, it's always important to try to, even if sometimes it's a combination of different people that kind of make it into one person. But like I said, especially with fantasy characters, it's something that the more you can relate to like somebody you know and the kind of personality that you know, I think the more real it makes it. A questão quando a gente trabalha com filme de fantasia, sempre, como eu trabalho muito com fantasia, eu tento conectar isso a uma realidade. Então, às vezes o personagem ele é uma combinação de várias pessoas diferentes, mas novamente, como eu trabalho muito com fantasia, é importante ter personagens que se conectem com alguém que de repente você conheça, não no mundo real. Isso dá um aspecto da realidade para a fantasia.
And also not just other people. I think you try to find parts of your own personality that you can relate to. Because when you're talking to actors, like for me, it was important to be able to understand them, so I could try talking to an actor to be able to relate to them. You know, I mean, it's like Sweeney Todd, that character with Johnny was easy for me because the character doesn't talk, always angry and just staring at people. So that was easy for me to describe somebody. E às vezes não só o personagem que se conecte com os outros, mas também que se conecte com nós mesmos. Então é importante também entender o ator. Por exemplo, no Sweeney Todd foi muito fácil para eu explicar quais eram as características dele. Alguém mais bravo, que não fala muito, está sempre encarando. And like Ed Wood was easy to relate to, although I don't usually dress up in women's clothing. But as a director, there are some that are really close to that way that are easy to relate to. I mean. Ed Wood também foi muito fácil de me conectar, apesar de eu não usar roupa de mulher. Mas como diretor, tem alguns que ficam mais fáceis a gente se conectar. Tatiane Colognesi. Yeah, well, it was because I was a character around the time that I was developing it. I was developing in the exhibition. There's these other characters that that I was drawing, this sort of stitched together kind of girl that became sort of it wasn't the original puppet, but it was something that I was thinking about. But then as a film started to develop, it was a character that just seemed to really fit into that world and go, yeah, that one, yeah. So to me, it's one of my favorite characters, by the way. Yes. Como nem todo mundo deve ter ouvido, ela perguntou a respeito da personagem Sally, que não consta do poema Estranho Mundo de Jack. Aí ele respondeu porque ela falou em inglês. É um personagem que ele já vinha desenvolvendo, essa menina toda costurada, não estava realmente na história original, mas conforme o filme foi sendo feito, foi sendo gravado, eu percebi que ela cabia muito bem no filme e é uma das minhas personagens favoritas, por acaso. Karina Traci. Obrigado por criar em seus filmes o mundo que crio na minha imaginação. Existe algum projeto em mente que poderá ser uma continuação de algum dos filmes que você já fez? Well, no, I mean, I think some films are, obviously you see films that have sequels and things like that. But for me, like, there's a few films, like I would say, like Nightmare Before Christmas or Edward Scissorhands, which I wouldn't, because they're their own thing. And I think, for me, sometimes those kind of films should just be one-off films and not necessarily, like Visit Thanksgiving World or 4th of July Land or whatever. Groundhog's Day. You sort of take each one as it comes, I mean, things, like superhero films, you can see doing a series of those kinds of things because it makes sense. But there's a few things for me which I wouldn't necessarily do sequels to. Há alguns filmes que, claro, cabe ter uma sequência, mas para mim, filmes, por exemplo, como Estranho Mundo de Jack ou Edward Mãos de Tesoura, são filmes peculiares e são filmes que se fecham em si mesmos. Eles têm que ficar como são. Agora, por exemplo, filmes de super-heróis, faz sentido ter uma sequência. Agora, para esses dois que eu citei, de repente, versão Natal, versão Thanksgiving, não faz sentido. Júlia Ficarelli. Como o projeto de Alice chegou até você? It was Disney came to me with that, and it was such it was a book that I remember, having a lot of impact on me, and I don't know, it was just an interesting challenge. Like I said, it was made in a very backwards way, but it was a new challenge for me, and
I don't know, there was just something about that world and those kind of characters and doing it in a slightly different way, which just intrigued me. You know, sometimes you just get intrigued for strange reasons, and that was just one of those. A Disney veio falar comigo, mas eu lembro que o livro foi um livro que me impactou muito. E eu encontrei aí um desafio muito interessante. Até, como eu disse, o filme foi feito meio que de trás para frente. Os personagens e o próprio mundo da Alice sempre me intrigaram muito, e algumas coisas a gente faz por uns motivos estranhos, né? E essa foi uma delas. Então, vou fazer uma pergunta, aproveitando essa. Tem algum outro personagem, já que em geral os seus personagens são originais, mas existe algum outro personagem da literatura que você tenha uma vontade especial em adaptar? Peter Pan, talvez? No, I think they've done about the 100th version of Peter Pan. I don't know, because I think sometimes, I think sometimes the most difficult thing is when people try to do things from literature, because most people, if they've loved the book, they have such a strong, personal interpretation of that. So sometimes I think that's sometimes the most difficult thing to do. So I don't know if there's anything like that I have in mind. I mean, I was thinking about, I feel like the Beetlejuice character, so thinking about something maybe with that kind of character, but that's not from literature, so nothing comes to my mind about that. Eu acho que tem umas 100 versões do Peter Pan já. E a parte difícil de fazer um personagem que já existe na literatura é que se as pessoas já gostam do livro, elas já têm uma interpretação pessoal do livro. Por isso fica mais difícil fazer um filme sobre o personagem. Eu estou tentando lembrar aqui, talvez um personagem do Beetlejuice, mas não consigo pensar em nenhum deles que eu tenha tirado da literatura. Beatriz Ramos. Qual a sua maior preocupação quando você dirige um filme? I don't really, I actually don't really worry. I mean, I think you just worry about, because you're dealing with lots of people and lots of elements and lots of things. And usually films cost, even if it's a low budget, film costs money. So you always feel responsible to not be a crazy person. And so I think that's just it. You try to do what's in your heart and be responsible, because it's it's usually not your money, it's the studio's money. So but worry is not so much something that you do in a film, because your passion is important, desire, drive, to do it. But like I said, I try not to worry about things. Eu tento não me preocupar. Assim, é claro que há muitas pessoas, muitos elementos envolvidos numa gravação. Custa dinheiro, custa bastante, mesmo as produções menores, elas custam bastante. Então eu tento ser responsável, mas ao mesmo tempo trabalhar com paixão, com o meu coração, né? Então a paixão mais a responsabilidade, sabendo que eu estou lidando com o dinheiro de um estúdio. Mas eu tento não me preocupar muito, porque o que tem que ter presente numa gravação é a paixão, a motivação, o desejo. Então eu tento não me preocupar. Luiz da Wolfi. Em entrevistas, você disse que gosta do Zé do Caixão, Coffee and Joe. O quanto você conhece do trabalho dele? Well, I used to see, it used to be on television in America. I mean, back when I was growing up, it's different now. They used to show weird movies like late at night on TV. And so these are the kind of films that I would kind of watch, and that's what struck me. They were like weird kind of hallucinations and weird dreams. And so those are the kind of films, that I kind of grew up watching. So, that had some impact on me. Because I was always amazed that they would show these films on television, because they wouldn't actually do that now. You have to go to special, screenings or whatever. But at that time, they would show these on regular television. Quando eu estava crescendo, eu assistia muito o Zé do Caixão na TV, lá nos Estados Unidos. E isso hoje mudou muito, hoje é bem diferente.
mas eu assistia bastante, parecia como se fosse uma alucinação, um sonho, um filme meio estranho. Mas eu cresci assistindo, então eles me impactaram bastante, esses filmes. E hoje, o que me impressiona é que eles mostravam isso de dia na TV, né? Hoje não mostram mais. And I love these movies on TV, like those kind of movies, or Mexican horror films, or Japanese. I love bad dubbing. It's my favorite thing. I love hearing other people's voices coming out of other actors. E esses filmes de terror, eu sempre gostei muito de terror mexicano, terror japonês, e o que sempre me atraiu muito nos filmes é a dublagem horrível que tem nos filmes. Eu sempre gostei de ouvir os personagens com a voz de outra pessoa. Bom, pessoal, o nosso tempo aqui vai terminar já. Então, antes de terminar... Thank you so much for coming. Thank you very much. Quem quiser aproveitar, tirar uma foto, tá bom? A gente está aqui alguns minutos.